Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e como prometido, hoje eu vou ensinar vocês a como mensurar corretamente uma pressão arterial. O que eu vou ensinar hoje para você não é falando da mensuração dos digitais, porque os digitais são muito fáceis, você coloca no braço, aperta o botãozinho, ele mensura, tudo ok. A gente tem vários aparelhos digitais no mercado. O que eu vou falar hoje é desse aparelho aqui, desse aparelho analógico, tá? Que ainda é muito comum, inclusive é super recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, inclusive consta como prioritário nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. Uma vez que esses aparelhos aqui, digitais, né, alguns deles, na presença de arritmias, eles não foram validados para mensurar a pressão arterial nessa situação. Então, a própria diretriz, se você gosta de estudar, se você já leu, você vai ver que a prioridade é para esses aparelhos analógicos aqui na hora da mensuração da nossa pressão arterial. E eu vou ensinar isso para vocês hoje, perfeito? Uma das principais coisas quando você pega um aparelho, a primeira coisa é verificar se ele está regulado, tá? Eu preciso verificar isso. Como é que eu vejo isso? Se o ponteiro do meu esfigomanômetro aqui tiver no zero, ó, zerado aqui certinho, significa que ele está calibrado, perfeito? Ele está então calibrado. Qual o problema disso? Porque existe alguns descalibrados que você vai pegar, e quando você pega, o que acontece? O ponteiro já está lá no 20, já está lá no 30, e aí, ou seja, está descalibrado, isso não vai ser fidedigno o valor que você vai encontrar aqui, perfeito? Então, primeira coisa, está calibrado. Então, estou aqui com a Giovana está aqui no meu consultório de enfermagem, chegou aqui no meu consultório de enfermagem, ela veio fazer uma consulta de enfermagem comigo, obviamente nós estamos apenas simulando, né, Giovana, sim, aqui, e eu vou mensurar a pressão arterial então da Giovana. Uma das coisas que você tem que fazer é, quando você vai verificar isso, conversar com o paciente. Eu estou falando de um paciente de consultório, de um paciente que você atende home care, de um paciente de uma visita domiciliar, daquela vovozinha, daquela vizinha que você atende, daquele seu familiar que você atende. Não estou falando daquele paciente crítico que chega lá na emergência, lá na UTI, gravíssimo, não, é outra situação, tá? Estou falando dessa situação aqui, geralmente de consultório, ambulatório, perfeito? Então, uma das primeiras coisas que eu quero saber na hora da verificação, por exemplo, se meu paciente está com a bexiga cheia. Está com a bexiga cheia, Giovana? Não está com a bexiga cheia. Então, se não está com a bexiga cheia, não vai interferir na minha pressão arterial. Giovana, você fez algum exercício físico recente agora nas últimas horas? Eu estava na academia, depois eu fui bater perna no shopping. Muito bacana. Que hora você saiu da academia? Era umas 11 horas. 11 horas, então já tem mais de 2 horas. Então, o que acontece? Pacientes que fazem exercício físico antes de 1 hora, aguardar passar 1 hora, porque esse exercício físico ele pode interferir na aferição da pressão arterial, no valor pressórico. Então, pelo menos 60 minutos sem realizar exercício físico. Outra coisa que é muito interessante também é que essa paciente não tenha ingerido café, bebida alcoólica, nem tenha fumado aí nos últimos 30, 60 minutos. Fez alguma coisa disso? Não. Não fumou? Não bebeu? Não. Muito bacana, tá? Outro detalhe interessante é que tu veio de onde que tu falou? Do shopping. Beleza, ela acabou de chegar aqui no meu consultório. Então, eu não posso chegar aqui no meu consultório e já ir verificando a pressão arterial da Giovana, porque uma das recomendações que nós temos ela acabou de chegar, veio da rua, subiu escada aqui, pegou o elevador, chegou aqui na nossa sala. E o que acontece? Ela está em movimento, isso pode interferir na pressão arterial. Então, pelo menos 5 minutos de repouso para a Giovana. Então, nesses 5 minutos do paciente, não é você ficar olhando para a cara do paciente, você pode já ir conversando com ele, batendo aquele papo, conhecendo um pouco mais, saber se ela é hipertensa. Hipertensa, Giovana? Não. Tem diabetes? Não. Não? É tabagista? Não, bacana. Usa drogas, alguma coisa do tipo? Não? Nunca usou drogas? Não. Nem na faculdade? Não. Tá bom. Então, tem que saber dessas coisas, tá? Então, a gente tem que conversar com o paciente em relação a essas situações. Por quê? Porque isso pode interferir, então, nessa mensuração da pressão arterial do paciente. Perfeito? Já falamos, então, que o aparelho
está calibrado. E uma das coisas que eu preciso certificar também, né, e aí eu vou dizer uma coisa, muita gente não liga para isso. Não liga no ambulatório, no consultório, não liga na emergência UTI, isso é um erro comum de resultado de pressão arterial, que é o quê? Tamanho do manguito. Isso importa demais. Por exemplo, esse aqui é um manguito para adulto. Um manguito para adulto de 18 a 35 centímetros a circunferência do braço. Tá? Por isso que antes de você verificar a pressão arterial, é recomendado a gente verificar o quê? A circunferência do braço do paciente, tá? A minha amiga Giovana, antes da gente iniciar aqui, eu verifiquei a circunferência do braço dela. Deu quanto, Giovana? 23 centímetros, tá? Rafael, como é que eu faço para verificar? Simples, você pega do olecno, esse ossinho aqui, ó, ao ombro, que é um osso chamado acrômio, e você vai pegar o nível médio, tá? Então, você vai pegar aqui na nível médio, com licença, Giovana, e você vai pegar uma fita, colocou aqui, mediu. Então, já medi previamente da Giovana, deu 23 centímetros. E é adequado para isso aqui? É adequado, porque você vê que esse manguito é para adulto de 18 a 35 centímetros. Qual que é o problema, Rafael? Disso não está adequado. O problema é, se eu tenho um manguito maior do que o braço dela, o que acontece? Eu posso ter uma pressão menor do que a real. Se eu tiver um manguito menor do que o braço dela, recomendado pela circunferência, eu vou ter uma pressão maior. Tá? Então, isso interfere na pressão? Interfere muito na pressão arterial. Isso pode me dar valores alterados, né? E de repente eu posso dizer que essa paciente pode até ganhar, de repente, um diagnóstico de hipertensão sem ser hipertensa. Então, muito cuidado. Primeiro, que é muito importante também, vamos dizer que eu vou mensurar agora a pressão da Giovana. Vamos supor que a pressão da Giovana deu 160 por 90. Eu vou dizer que ela é hipertensa? De forma alguma, porque eu não posso dizer que uma paciente é hipertensa numa única mensuração. Eu preciso de pelo menos 2 mensurações, tá? 2 mensurações em momentos diferentes, com uma pressão sistólica maior ou igual a 140 ou uma diastólica maior ou igual a 90, para definir que se essa paciente ela é hipertensa ou não. Tá? Então, não é em uma única aferição que nós vamos decidir se essa paciente, né, é hipertensa ou não é hipertensa. Beleza? Então, feito isso, o que eu vou fazer agora, Rafael? O que eu vou fazer agora? Nós vamos estimar a pressão arterial. Tem gente que só chega lá, mede, bacana, vai embora. Não, eu vou estimar a pressão arterial, tá? Outra coisa interessante que eu preciso falar para vocês. É a primeira vez que você está vindo aqui, já falando no nosso consultório? Primeira vez. Então, quando você pega um paciente pela primeira vez, recomendação, inclusive consta nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, medir pressão arterial em ambos os braços, braço esquerdo e braço direito. E aí depois eu vou medir qual braço, Giovana, esquerdo ou direito? Direito. Depois eu vou medir no direito? Sim. Por quê? Porque é a primeira vez aqui. Não. Vamos dizer que eu mensurei no esquerdo e no direito, certo? E depois, quando você vier de uma segunda vez, qual braço que eu vou medir? Direito. Por quê? Porque tu começou primeiro no direito. Não. Esclareça isso para o paciente de vocês, tá? A gente vai medir o esquerdo e o direito. Muita gente aprende na faculdade o quê? Mede no esquerdo porque é do lado do coração. Mentira, não existe isso. Eu vou medir nos dois. E o que for maior é que eu vou medir nas mensurações subsequentes, tá? Quando você vier numa segunda vez. Então, se você for medir sua pressão em outro lugar, em outro consultório, o braço que der maior aqui, o direito ou o esquerdo, você vai continuar medindo em outras situações. Beleza? Não importa se é esquerdo, não importa se é direito, tá? Tá aí, é muito importante você entender isso. Então, agora a gente vai estimar a pressão arterial, tá? Então, vou colocar o manguito aqui de forma adequada. Então, esse manguito, ele tem que ficar cerca de 2 a 3 centímetros aqui acima da curvatura do braço. Perceba aqui, ó, a indicação, ó, artéria. Então, 2 a 3 centímetros acima aqui, ó, dessa região e apontando aqui para a artéria braquial, tá? Muito cuidado para você não deixar nem muito folgado, nem muito apertado. Eu vou deixar o meu reloginho aqui, tá? O manômetro aqui para a gente observar. E o que acontece? Eu vou fazer agora, eu vou palpar a artéria radial dela, tá? Observando para cá.
Um erro muito comum que muita gente comete é o que, Rafael? Presta atenção, eu vou fechar a pera aqui, ó. Essa pera você tem que saber dominar ela. Aqui fechada, aqui aberta. Então a gente vai fechar essa pera e eu vou insuflar o manguito. E vou ao mesmo tempo insuflar o manguito, tá observando aqui o manômetro, tá? Eu posso até deixar esse manômetro aqui também, para quem gosta, né? Pode deixar aqui, mas eu gosto de deixar mais aqui, mais próximo de mim, tá? E o que acontece? Eu vou palpar agora aqui a artéria radial dela. Estou sentindo aqui o pulso radial dela. Evite palpar com o polegar, tente palpar com as polpas digitais do indicador médio. Cadê? Tá parada? Tá aqui, pronto, senti. E vou fazer estimativa agora, tá? E o que acontece? Eu vou insuflar até sumir o pulso radial. Só o que acontece? Quando você está insuflando, às vezes vai de 120 para 40, assim, ó. Aí a pessoa diz, sumiu em 140, então a estimativa dela é 140. Não é quando some, tipo, é quando o ponteiro está subindo, sumiu. Aí o que acontece? Eu vou abrindo devagarzinho e vou observando ele voltar. Quando ele voltar, quando eu sentir aqui a radial, aí sim é que é a minha estimativa. Porque isso se você for ensinar dessa forma, insufla quando sumir a estimativa. O cara faz isso aqui, ó. Aí o que acontece? Ele vai de 120 para 160 às vezes, e aí ele, é 160 a estimativa. Não, é porque não é quando some, é quando você some, é quando você libera aqui e o ponteiro vai retornando e você consegue sentir novamente o pulso radial. Essa é a melhor forma de você estimar. Perfeito? Eu vou fazer isso agora aqui na prática para vocês verem. Olha só. Consegue pegar aqui o relógio aqui? Deixa eu botar aqui para vocês verem, olha só. Estou aqui palpando o pulso radial dela. Vou insuflar, ó, devagarzinho aqui. Estou sentindo o pulso dela, estou sentindo o pulso dela, estou sentindo o pulso dela, estou sentindo o pulso. Ainda estou sentindo o pulso aqui em 110, ó, 120, estou sentindo ainda. Sentindo um pouquinho, ó, não estou mais sentindo. O que acontece? Eu libero aqui e vejo onde que vai retornar o pulso dela, ó. O pulso dela retornou em 130. Então, em 130 é que eu estimo a pressão sistólica. Perfeito? Estimativa, pressão está nervosa? Não, né? Então, 130 a pressão sistólica. Significa que, obrigatoriamente, quando eu for agora mensurar, vai ter que ser 130? Não. Isso é apenas uma estimativa. Para quê? Para na hora que você insuflar novamente, você não topar até 300 aqui. Não precisa. Você vai de quanto? De 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da estimativa. Então, se a estimativa foi quanto? 130, eu vou até 150 a 160. Acabou. No máximo. Vou desinsuflando e vou verificando, então, onde que vai aparecer o primeiro som de Korotchikov. E as pessoas, Rafael, mas o que de acho é esse som de Korotchikov? É quando você posiciona. Então, o que é o som de Korotchikov? Você vai pegar o teu estetoscópio, vai colocar aqui, ó, na região braquial dela e vai abrir. E aí depois você vai ouvir assim, ó, tum, 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 tum. Esse tum, tum, tum são os sons de Korotchikov. O primeiro tum que você ouvir é o primeiro som de Korotchikov. Ali vai ser a pressão sistólica. E aí você vai ouvir, ó, tum, tum, e vai continuando, tum. Preste atenção, porque o quinto som de Korotchikov vai ser a pressão diastólica dela, certo? O quinto som vai ser a pressão diastólica dela. Perfeito, Giovana? Tranquilo até aqui? Boa? E faça o seguinte, pelo menos de 1 a 2 minutos de intervalo entre você estimar e você medir. E também, Giovana, entre uma aferição e outra, 1 a 2 minutos, tá? Então, aferir aqui, então se eu for aferir no mesmo braço, aguardar 1 a 2 minutos, tá? Se for no outro braço, pode ir na sequência, não preciso aguardar
Perfeito? Tranquilo? É importante esse detalhe. Então vamos lá medir agora a pressão arterial. Quanto foi a estimativa? 130. 130, tá? Sempre importante você estar orientando o paciente. Então vou colocar aqui na tua artéria. Certifica outra coisa. Cuidado você que usa estetoscópio que roda assim, ó. Ó, aqui, ó. Porque eu desativo e ativo. Aqui, ó, tá desativado. Se eu botar desse jeito, eu não vou ouvir nada. Então eu tenho que ativar, tá? Então ativei aqui, posicionei na artéria braquial, coloquei aqui, ó, num local fácil de visualizar e vou. Perceba aqui que eu vou insuflar, mostra aqui, Emerson, para mim, que eu vou insuflar até 150 a 160, tá? Vou botar 160 que é o máximo, 160. E vou desinsuflar aqui, ó, ó. Perfeito? Fiz uma primeira estimativa. Essa primeira estimativa aqui, a pressão dela deu 140 por 100. Deu alta a tua pressão, viu? Tá nervosa, não tá? Não. Não? Não tô. 140 por 100. Perceba que eu estimei em 130. Só que quando eu fui agora, o quinto som de Korotchkov dela deu em 100. Tá? Nervosa não, né? Depois a gente vai medir, não é hipertensa não, tá? Calma, é só uma vez isolada. Pode estar nervosa com a minha presença, né? Então, pode ficar assim, tranquilo. Eu vou esperar mais 2 minutos e vou verificar no outro braço. Vamos aproveitar? Vamos verificar no outro braço? Tá? Vou verificar no outro braço. Uma pergunta muito frequente. Rafael, eu preciso fazer uma nova estimativa quando eu saio do braço esquerdo para o braço... Quando eu saio do braço direito para o braço esquerdo, do esquerdo para o direito, preciso fazer uma nova estimativa de pressão arterial? A resposta é: depende. No paciente comumente, não. Mas se você pega um paciente que tem uma diferença muito grande de pressão arterial de um braço para o outro, né, o paciente de repente tem uma coartação de aorta, enfim, alguma enfermidade cardiológica, isso pode passar despercebido se você não fizer isso, tá? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou novamente fazer aqui uma estimativa no braço dela para a gente ver como vai proceder, tá? Só para, como eu falei para vocês que a gente em algumas situações pode fazer. Então, estou sentindo aqui o radial dela, então vou aqui fazer a estimativa dela. Estou sentindo o pulso, estou sentindo o pulso. Ó, não estou mais sentindo o pulso. O pulso dela retornou aqui em quase 150. Quase 150, tá? Então, vou verificar, esperar aqui 1 minutinho e vou verificar. Uma recomendação também que a própria sociedade coloca é que a gente tem que verificar na primeira consulta 3 vezes. Não importa se é 2 no esquerdo, 2 no direito, uma no esquerdo, não importa. Eu posso fazer 3 mensurações. E posso fazer mais de 3 mensurações se nessas mensurações tiver uma diferença de mais de 10 milímetros de mercúrio, tá? Entre essas mensurações. Isso consta onde? Lá nas diretrizes de hipertensão arterial. Beleza? Então, vou aqui verificar pela segunda vez a pressão da Giovana, dessa vez no braço esquerdo, tá? Considerando que já passou 1 minuto aqui. Vamos lá. Pronto, não está surgindo mais nada. Quanto foi a nossa estimativa? 130.
Não, nesse braço agora. 140, não foi? Foi. Deu 145% nesse braço aqui. Quase igual ao outro braço, né? O outro braço deu quanto? 140%. Não foi? Então, praticamente houve 5 milímetros de mercúrio só de diferença em um braço para o outro. Uma coisa interessante que eu não falei para vocês é o seguinte. Dá uma olhada aqui. Pode acontecer que nesse som de Korotchikov, a gente verifica o quê? O primeiro som sistólica, o quinto som diastólica. Pode ser que esse som, você ouça até o zero. Quando acontecer isso, o que acontece? A diastólica não vai ser considerada no quinto som de Korotchikov, mas sim no quarto som de Korotchikov. Rafael, nunca ouvi falar isso que tu está falando. Consta lá nas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. E essa é a forma correta de você registrar a pressão arterial do paciente, tá? E aí, quando você for registrar, pode registrar as duas pressões mensuradas ou você pode representar a média dessas pressões. Então, como no braço da Giovana, qual foi que deu maior, esquerdo ou direito, Giovana? O esquerdo, 5 milímetros. Então, nas demais mensurações, nas subsequentes, eu vou mensurar no braço esquerdo, porque deu maior a primeira mensuração. Perfeito? E é importante nesse momento a gente orientar o paciente no seguinte, não é porque agora deu uma pressão arterial elevada, né? Elevada aqui sistólica, diastólica, que você é hipertensa. Pode ter algum fator emocional, alguma questão de ansiedade, alguma questão de alimentação, tá? De repente você falou que não tomou café, não ingeriu energético, não usou drogas, né? Tô brincando, pessoal. Então, mas pode haver essas situações. Então, a gente não pode dizer que você é hipertensa por conta disso. Perfeito? Sim. Então, vamos acompanhar agora, a partir de hoje, a pressão arterial da Giovana, tá? Mais em duas outras situações. Perfeito? E vamos sentar aqui no meu consultório de enfermagem, então a gente vai acompanhar, depois você retorna aqui, outro momento para a gente mensurar de novo essa pressão arterial e, de repente, se for o caso, a gente encaminhar você para um cardiologista e tal, tranquilo. Beleza? Então, não é apenas uma oportunidade, não faça apenas uma aferição de pressão arterial, faça uma consulta de enfermagem. É isso que vai diferenciar você, enfermeiro, dos demais. Os demais podem até ver somente pressão arterial e até de forma inadequada, mas um profissional diferenciado, ele não perde essa oportunidade, né, de fazer uma consulta de enfermagem com o paciente. Aqui, obviamente, eu não fiz uma consulta completa porque não é a proposta do nosso vídeo, mas você pode se aprofundar muito mais do que isso quando você está de cara a cara com o paciente, mensurando a pressão dele, você tem a oportunidade de conversar, de saber um pouco mais da realidade dele, da situação clínica dele, tá? Até para você ter uma interpretação, ter uma conduta melhor de toda essa situação. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham entendido sobre como mensurar corretamente uma pressão arterial. Às vezes tudo vai dar bem, às vezes pode acontecer de você encontrar essa situação aqui da Giovana, tá? Que pode acontecer de você de repente encontrar essa pressão arterial um pouco mais elevada. E pode acontecer ao contrário, tá? Vocês viram no meu vídeo passado, por exemplo, que a gente considerou hipotensão, o quê? Uma pressão menor do que 90 por 60 milímetros de mercúrio, mas vocês vão encontrar paciente com uma pressão de 80 por 50 e a pressão basal dele está tudo ótimo, ele é assim o resto da vida, ele passou a vida toda com essa pressão e está tudo bem. Pode acontecer isso? Pode acontecer também. Então você precisa o quê? Entender e conhecer o paciente de vocês. Tranquilo? Grande abraço. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário, tá? E simbora avançar na profissão. Obrigado, Giovana. Tamo junto. Vamos ver essa pressão aí, viu? Valeu. Beijo para vocês.